Durante sessão da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que ouviu o ministro da Defesa de Lula e os comandantes das Forças Armadas, o deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro de Bolsonaro, defendeu propostas que vêm sendo aventadas de acabar com as operações de garantia da lei e da ordem e também de alterar ou revogar o artigo 142 da Constituição, que dispõe sobre as atribuições das Forças Armadas. No ensejo, Salles foi enfático ao apontar que, em sua visão, o que é chamado de despolitização das Forças Armadas não passa de uma tucanização, isto é, um alinhamento aos valores e interesses do PSDB ou da social-democracia. Sobre as GLOs, o deputado apontou: circulou aqui no parlamento uma informação de que havia um movimento para acabar com a Operação Garantia da Lei e da Ordem por parte das Forças Armadas. E pela experiência que eu tive com as GLOs ao longo dos 2 anos e meio do governo e o que acompanhamos depois, eu manifesto aqui a minha concordância. Eu acho que essas operações, garantia da lei e da ordem, têm um custo absurdo e uma efetividade baixíssima. Salles relatou sua experiência com GLOs na Amazônia enquanto era ministro, apontando que há enorme dispêndio de recursos públicos para obter efetividade zero. O deputado mencionou também as propostas de alterar o artigo 142, dizendo: mais uma vez, apoio nosso para a mudança desse artigo 142. Tanto se falou na história de papel moderador, atuação, etc. Não tem papel moderador nenhum, não foi usado e não deve ser usado. Realmente, é melhor remover o artigo 142. Salles apresentou uma extensa lista de críticas à atuação dos militares, mencionando GLOs, tucanização, guerra cibernética, atuação no 8 de janeiro, gastos em pesquisas que não apresentam resultados e em serviços que não são entregues, e a criação de dificuldades em serviços como o controle de armas. O deputado respondeu a pedidos para aumentar o orçamento das forças, lembrando que o Ministério da Defesa recebeu imensas quantias recuperadas pela Lava Jato e cobra quantias astronômicas a cada vez que seus recursos são utilizados. Salles apontou ainda as despesas com pessoal. O ex-ministro disse: o orçamento já é gigantesco, gasta-se uma fortuna de pessoal, nós vemos os números estratosféricos que são apresentados. Peço vênia ao general Tomás para citar o caso que foi colocado na imprensa sobre os R$770 mil de indenização pagos a ele quando passou da ativa para a reserva. Ricardo Salles afirmou: essa tem sido a finalidade do dinheiro do contribuinte brasileiro. As operações de abate de aeronaves do tráfico, de combate ao tráfico de drogas, nos rios da Amazônia, em áreas de fronteira, com Bolívia, com Colômbia, com tudo isso. Zero de efetividade, zero. Quando se vê a quantidade de operações que foi divulgada, 698, eu pergunto: quantos aviões nós abatemos? Quantas operações de conflito houve com os traficantes? Isto sim, nós estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios, com mísseis de lugares que nem conheço, com bateria antiaérea. Isso para guerrear com quem? Com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais? Para quê? Nessa ideia de inimigo fictício, continuamos gastando fortunas do contribuinte brasileiro com essa obsessão de míssil balístico. Míssil balístico para quê? Nem na fronteira com a lei do abate nós usamos o armamento que temos. O Brasil tem a fronteira mais peneira e vazia. Ninguém quer ir para o confronto, sempre há desculpas para fugir disso. Ou seja, nós estamos gastando uma fortuna de dinheiro do contribuinte com inimigos fictícios, mas do inimigo real, esse da fronteira, a turma foge como o diabo foge da cruz.
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 22 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, muito bom dia. Senhor ministro Zé Múcio Monteiro, grande figura, sempre por onde passou, angariando amigos, apoios, mais do que justos. Nosso grande ministro da Defesa, prazer em vê-lo. Senhor ministro, com a experiência dos 2 anos e meio com que estive à frente do Ministério do Meio Ambiente, convivi, com todas essas operações, situações e questões do governo por dentro, no Executivo, queria fazer algumas ponderações. A primeira, circulou aqui no Parlamento uma informação de que havia um movimento para acabar com a possibilidade de operações de garantia da lei e da ordem por parte das Forças Armadas. E a experiência que eu tive com as GLOs ao longo dos 2 anos e meio do governo e depois o que acompanhamos depois, eu manifesto aqui a minha concordância. Eu acho que essas operações de garantia da lei e da ordem têm um custo absurdo, uma efetividade baixíssima, Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia, foi enxugar gelo o tempo inteiro. Eu me lembro de uma das exposições feitas no Comando Militar do Norte, em que era só slide de cuidado com questão odontológica, plantio de árvore, e não tinha uma operação efetiva de troca de tiro com garimpo ilegal, com a invasão de local em plena atividade. A única operação efetiva que foi feita a revelia do planejamento do MD, que foi na Terra Munduruku. Nós só chegamos num lugar onde tinha efetivamente operações porque foi feita uma destinação distinta daquela que tinha sido planejada. Senão, mais uma vez, nós iríamos para um lugar vazio, sem ninguém, só para fazer teatro de guerra. E, aliás, esta Operação Munduruku resultou na apreensão do avião da FAB pelos indígenas lá em Jacareacanga, e quem mandou os indígenas para Brasília no avião da FAB para liberar o avião foi o então ministro da Defesa. E não teve, na época, a dignidade de via público a dizer que não tinha sido o Ministério do Meio Ambiente que transportou indígena para Brasília. Foi o ministro da Defesa que fez isso para liberar o avião da FAB que estava apreendido em Jacareacanga pelos indígenas. Então é preciso deixar bem claro isso. Operações que ficavam, leva a tropa para lá, leva a tropa para cá, uma fortuna de avião, de helicóptero, de tanque, de não sei mais o que, caminhão, efetividade zero. Segundo,
Artigo 142. Mais uma vez, apoio nosso para a mudança desse artigo 142. Tanto se falou na história de papel moderador, atuação, etc. Não tem papel moderador nenhum, não foi usado e não deve ser usado. Realmente melhor remover o artigo 142. Aliás, com relação às GLOs, lembro aqui que quem desempenhou um papel muito importante lá foi a Força Nacional, junto com a Polícia Federal, o IBAMA e o ICMBio. Essas operações, sim, tiveram muita efetividade em solo, mas só quando a Força Nacional entrou nas operações. Terceiro, com relação à politização das Forças Armadas. Embora o discurso seja de despolitização das Forças Armadas, o que nós estamos vendo é uma tucanização das Forças Armadas. E o general Arruda que o diga, quando foi surpreendido pelos discursos e falas que deram ensejo depois ao seu enfraquecimento à frente do Comando do Exército. Terceiro lugar, guerra cibernética. Não tem algo mais falacioso do que essa história de guerra cibernética. O batalhão, o regimento, seja lá o que for, de guerra cibernética, não conseguiu sequer produzir um relatório minimamente decente sobre as urnas eletrônicas. Portanto, não vai fazer guerra cibernética com ninguém. Aliás, o segundo ponto importante foi aquela atuação pífia, para não usar uma outra palavra, do general Dias, G. Dias, no GSI, lá no Palácio do Planalto, no fatídico dia 8 de janeiro. Portanto, demonstra bem a inação, a ineficiência e a falta de pulso com relação. Não bastasse as GLOs que nós presenciamos, esse episódio do GSI fala por si só. Quarto ponto. Essa obsessão com conteúdo nacional, e aqui, senhor presidente, eu peço vênia, entendi bem a sua colocação, muito pertinente, mas peço vênia para dizer que nós estamos aqui há 40 anos gastando os tubos do dinheiro do contribuinte brasileiro com essa história de submarino nuclear, satélite brasileiro, e nunca chega ao destino. É um enterramento de dinheiro sem fim, com essa obsessão de conteúdo nacional, uma mentalidade da época do Geisel. Não tem o menor sentido isso. Nós temos que acabar com esse negócio. Nós estamos enterrando dinheiro que poderia para saúde, educação, transporte, segurança pública. Estamos enterrando dinheiro nessas obsessões de submarino nuclear, de satélite, coisa que o vale. E digo isso com experiência própria de várias outras. Eu fui visitar lá o local do submarino nuclear, fui à base de Alcântara, fui em várias operações, vários lugares. E digo mais, me lembro aqui durante o governo passado que se encerrou, vários membros do governo, e pessoas de fora também, quiseram comprar um fuzil da Imbel, 1 ano para entregar um fuzil. 1 ano. Então, quando eu vejo essas apresentações de empresa nacional de defesa, isso é uma piada. A empresa não consegue fazer um fuzil em 1 ano para entregar para as pessoas que queriam comprar. Está aí o satélite que nunca chega, o submarino que nunca recebe, enfim, uma infinidade de recursos públicos gastos nisso. Aliás, me lembro bem, durante as operações de GLO, o centro lá, o Sensipan, que dava as imagens de PRODES e DETER e tudo mais, para nos ajudar, uma demora tremenda na entrega de informações, sendo que a Planet, uma empresa privada, faria 10 vezes mais rápido com um milésimo do custo. Por fim, eu ia comentar aqui do sistema controlado de armas de fogo, mas como agora o novo decreto parece que vai transferir essa incumbência para a Polícia Federal, não preciso gastar tempo com a dificuldade que foi propositalmente criada contra os colecionadores e atiradores pelo Exército Brasileiro. Com relação ao orçamento, para terminar, ao contrário do que se pleiteia aqui, se pleiteia em todos os lugares que a gente vê. Eu participei do recurso que foi repatriado do Brasil da corrupção da Petrobras e que boa parte ficou com o Ministério da Defesa, sobretudo com o Exército, que era para gastar na defesa da Amazônia, no combate ao garimpo ilegal, ao desmatamento ilegal e tudo mais, e serviu para engordar o caixa do Ministério da Defesa, que aliás é um caixa sem fundo. 124 bilhões de reais, se o número não está desatualizado aqui. Eu me lembro que, apesar desse caixa de 124 bilhões de reais, o Ministério da Defesa teve a pachorra de cobrar do Ministério do Meio Ambiente, cujo orçamento é 3 bilhões. 40 vezes menos do que o Ministério da Defesa. Um sobrevoo de helicóptero Black Hawk, que foi usado lá em Santa Maria, quando foi feitas as operações de meio ambiente lá no Rio Grande do Sul. R$1.200.000 de sobrevoo de helicóptero. É o fim da picada. Um orçamento que já é gigantesco, que gasta uma fortuna de pessoal,
Nós vemos os números estratosféricos que são apresentados aqui, e peço o vênia ao general Tomás para citar o caso que foi colocado na imprensa, de R$770 mil de indenização ao general Tomás quando passou da ativa para a reserva. Essa tem sido a finalidade do dinheiro do contribuinte brasileiro. As operações de abate de aeronave, de tráfico de drogas, de combate ao tráfico de drogas nos rios da Amazônia, de fronteira com Bolívia, com Colômbia, com tudo isso, zero de efetividade, zero. Quando você vê a quantidade de operações que foi divulgada, 698 operações, eu pergunto, quantos aviões nós abatemos? Quantas operações de conflito houve com os traficantes? Isso sim, nós estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios. O míssil de não sei aonde, a bateria antiaérea, para guerrear com quem? Com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais. Para quê? O inimigo fictício, a gente fica gastando fortunas do contribuinte brasileiro com essa obsessão de míssil balístico. Míssil balístico para quê? Se nem na fronteira, para a lei do abate, a gente usa o armamento que tem. O Brasil tem a fronteira mais peneira, vazia que nós temos. Ninguém quer ir para o confronto. É só desculpa para não ir no pau. Ou seja, nós estamos gastando uma fortuna de dinheiro do contribuinte com inimigos fictícios e o inimigo real, que é esse da fronteira, a turma foge do combate como o diabo foge da cruz. Eu, portanto, senhor presidente, fica aqui a minha manifestação para que nós não ampliemos o orçamento das Forças Armadas, tenhamos sim o fim da GLO e revoguemos o artigo 142. Essa é a minha posição, agradeço o tempo expendido. Muito obrigado. Registrada a manifestação do